Boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, a missão no livro de Atos, e também um pouco da história da igreja, porque neste mês comemora-se o dia da Reforma Protestante. O estudo do livro de Atos é uma continuidade do estudo dos evangelhos, a missão dos evangelhos que tivemos no mês passado. Vamos fazer uma pequena recapitulação, uma breve recapitulação do que estudamos semana passada. A sucessão de Judas, estou com a minha régua hoje aqui. A descida do Espírito Santo, a pregação do Pedro, depois temos o testemunho espiritual da igreja e o testemunho social da igreja, como eles viviam, como viviam tudo em comum, como eles repartiam o pão nas orações, na pregação, de casa em casa. Depois temos aquele triste episódio da oferta de Ananias e Safira, mas em contraste com a oferta do Barnabé, que foi uma oferta de coração. O Ananias estava ali querendo ludibriar a igreja. O ministério dos diáconos, a necessidade deste ministério, e depois no capítulo 7, o martírio do Estevão. Vamos dar um foco aqui no nosso mapa de hoje. Lembrando sempre, Jerusalém aqui no sul, né? Depois da morte de Estevão, diz lá no capítulo 8, versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, né? Aqui em Jerusalém. E todas as pessoas, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, olha aí a região da Judéia aqui, e Samaria, aqui mais no alto, a região central, tá bom? Os apóstolos nunca saíram de Jerusalém, a não ser aqueles que foram dispersos, né? Por causa da perseguição, querendo salvar a sua própria vida. Olha, a missão em Jerusalém. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, diz: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles iam ao templo, o templo de Jerusalém nunca foi da igreja, o templo sempre foi dos judeus. Eles iam lá porque eles eram judeus, mas iam como estratégia de evangelização, mas eles ficavam só no pórtico, né? Só na entrada, ali na região periférica do templo. E também de casa em casa. Tinha os grupos, a igreja, não é que tinha grupos caseiros, a igreja era caseira, a igreja era doméstica. Hoje muitas igrejas gostam, né? Ficam contentes porque tem grupos caseiros, pequenos grupos na sua igreja, mas a igreja sempre foi caseira, né? Sempre foi doméstica. Nós vemos em Jerusalém a pregação do Evangelho, no capítulo 6, versículo 4, né? Quando foi para instituir os diáconos, a preocupação dos apóstolos era: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então foram escolhidos diáconos para fazer aquele trabalho da diaconia, o trabalho de entregar, né, cuidar dos necessitados, e os apóstolos iriam pregar, iam dar continuidade ao trabalho de pregação. E o testemunho, isso nós vemos no capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Então nós temos aí o discipulado, a pregação e o testemunho, não necessariamente nessa ordem, mas tudo estava acontecendo na vida da igreja. Essa é a vida missionária da igreja. Depois, a missão com a perseguição. Os perseguidos chegaram na região de Samaria, e lá está registrado na Bíblia o ministério do Filipe,
no episódio dele com Elimas, o mágico, também com o oficial etíope, o egípcio, e o surgimento de mais grupos pequenos. Temos em Lida e Sarona, vamos ver capítulo 9, versículo 32 e 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Isso, encontrou ali certo homem chamado, em versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, aos quais se converteram ao Senhor. Houve conversão nessa cidade de Lida e Sarona, e ali formou-se um grupo. E em Jope também tinha grupo de discípulos. Capítulo 9, versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. No capítulo, versículo 36 diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Então tem discípulos em todas essas regiões, porque aqueles dispersos, a Bíblia diz, eles foram por toda parte pregando a palavra, anunciando o Evangelho. Então houve conversões, né? Em Cesareia também, capítulo 10, versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Todo um grupo estava reunido naquela casa. Ali também houve conversões e houve batismos também, né? E ali formou-se um grupo, uma igreja naquele lugar. No versículo 33 também. Indo mais para o norte, depois nós vamos ver no próximo mapa, que o registro da missão da igreja, ela toma o rumo do norte, né? Vai subindo, Jerusalém, para Samaria, para Galiléia, e vai subindo, né? O Paulo converteu-se e uniu-se a um pequeno grupo, capítulo 19, versículo 19. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Havia grupo discipulado em Damasco. Depois, no versículo 25, diz que o próprio apóstolo Paulo formou um grupo de discipulado. Vamos ler? Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido e seus discípulos tramaram ali uma fuga para ele. Depois ele foi para Jerusalém e procurou se juntar aos discípulos que estavam em Jerusalém. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Lógico, ele perseguia e matava os cristãos. Então, depois que ele se converteu, demorou um tempo até as pessoas acreditarem que ele realmente era um cristão. E o Barnabé depois o ajudou para que ele fosse se integrasse na vida dos discípulos em Jerusalém. Isso ele recebeu com a ajuda do Barnabé. Versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Então, discipulado, pregação, testemunho está caminhando junto na vida e na missão da igreja. O Evangelho está se espalhando. No capítulo 8, versículo 14, todo esse trabalho de evangelização que aconteceu em Samaria resultou em muitas conversões. Aí o que os apóstolos fizeram? Lá em Jerusalém, capítulo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João.
missionário da igreja. Os apóstolos, eles nunca saíram de Jerusalém, mas sabendo que na região vizinha havia se espalhado a palavra do Senhor e havia conversões, enviaram 2 apóstolos para lá, né, para ensinar a doutrina, para discipular aquelas pessoas. Novamente nosso mapa está dando close aí? Está fechado aqui? Não, fecha aqui. Temos aqui a Judéia, a Samaria e a Galiléia. E o que diz lá no capítulo 9, versículo 31? Não está aí a referência, mas é capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, aqui no sul, a Galiléia no norte e a Samaria, edificando-se no caminho do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, em toda a Terra Santa, vamos dizer assim, em toda a região da Palestina, a palavra de Deus está crescendo. Mas está crescendo para onde? Do lado esquerdo temos o mar Mediterrâneo, do lado direito é o deserto e o deserto das Arábias. O sul está o Egito e o norte. E caminhados dispersos estão indo para o norte. Onde é que eles vão chegar? Vamos ver. Chegar em Antioquia. Antioquia depois, futuramente, será um novo centro missionário da igreja. Os dispersos, é importante isso, tá, irmãos? Os dispersos, né? Capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, vejam, aquela tribulação, aquela perseguição que surgiu por causa da morte de Estevão. Ele resultou que as pessoas foram indo, chegaram lá em Antioquia. Eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Por que isso, senão somente aos judeus? Porque eles eram judeus. É o idioma que eles falavam, o idioma dos hebreus, o hebraico ou o aramaico. O apóstolo Paulo também vai usar dessa estratégia. Toda cidade onde ele chegava, procurava a sinagoga, eram os seus patrícios, eram os seus conterrâneos, já conhecia a história de Abraão, de Isaac, e a sinagoga, lá já está a palavra, já está a escritura sendo lida, já é um ambiente de adoração, de ensino da palavra, né? Então, era um lugar propício para iniciar a evangelização. Os dispersos chegaram lá. De Jerusalém, novamente, os apóstolos ficaram sabendo que o evangelho avançou mais, chegou em Antioquia. Então, enviaram para lá o Barnabé, capítulo 11, versículo 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram o Barnabé até Antioquia. O Barnabé aproveitou e levou o apóstolo Paulo com ele para fazer o trabalho missionário na cidade de Antioquia. Versículo 25. Então partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Paulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse discipulado que começou em Jerusalém se estendeu até Samaria, até Galiléia e chegou até lá no norte e Antioquia. E eles são chamados, quem é esse grupo? Esse grupo são seguidores de Cristo. Por que são chamados de cristãos? Isso quer dizer, irmãos, que o valor do discipulado o discipulado não perdeu o seu valor. Aquele discipulado que aconteceu em Jerusalém também se estabeleceu em Samaria, porque os apóstolos enviaram Pedro e João para lá, e agora o evangelho está chegando em Antioquia e os apóstolos enviam Barnabé, um homem cheio de fervor,
muito dedicado, um homem fervoroso, né? Sábio, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e também apelidado de o Barnabé, o filho da consolação, né? Ele sabia consolar, confortar as pessoas. E lá em Antioquia, a igreja se fortalece muito mesmo, né? Aqui mais esse mapa, dá um close aqui, dona minha câmera. Ó, Jerusalém, esse mapa está meio escangalhado, mas esse é o que temos. Jerusalém, olha aqui Antioquia, aqui no norte, né? O Damasco está ali, aqui está o mar Mediterrâneo, lá está o deserto das Arábias, e o Evangelho vai alcançar todo o Império Romano, as cidades do Império Romano. Na próxima semana, vamos falar sobre as viagens do apóstolo Paulo, alcançando as cidades aqui do sul da Ásia, até chegar na Europa. Bom, vamos falar um pouco de história da igreja. Só quero relembrar, semana passada eu pedi para os irmãos guardarem duas datas, né? O 313 e 380, e dois nomes, o Constantino, o imperador Constantino, e o imperador Teodósio I. O Constantino foi o edito de Milão, ele tornou-se cristão e assinou um decreto, um edito, em que parava as perseguições aos cristãos. Todo mundo, o cristão, estava livre para professar a sua fé dentro do império. Só dali a alguns anos que o imperador Teodósio, este sim, assinou um documento e fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do império. Então todos eram obrigados a se batizar e a se chamarem cristãos e fazerem parte da igreja. Como surgiram os papas, né? Isso foi no século seguinte. Temos aqui 5 cidades importantes do império: Jerusalém, a cidade santa; Alexandria, Antioquia, o grande centro missionário; Roma e Constantinopla. Roma é a capital do império, mas depois essa cidade Constantinopla, olha o nome dela, aquele imperador Constantino, ele construiu esta cidade e colocou o nome dele na cidade, e levou a capital, tirou a capital de Roma e levou para Constantinopla, e lá o império, a capital do império, ficou sendo essa Constantinopla. Mas Roma nunca perdeu a sua pompa de ser a grande cidade que representasse o Império Romano, né? Até porque é o nome dela, que é o Império Romano, por causa do nome dela. Com isso, o império ficou dividido em duas partes, né? Um lado oriental e um lado ocidental. O lado ocidental está com a grande cidade de Roma, e o lado oriental com a grande cidade, a nova capital, Constantinopla. Aqui está a data, 330 foi a data da fundação dessa cidade pelo Constantino. E isso fez com que nesta cidade também tivesse um bispo. Nós aprendemos que havia um bispo em Roma, um bispo em Constantinopla, em Jerusalém, Antioquia e aqui no norte do Egito, em Alexandria. Haviam 5 bispos. Tá? Então, naquela época, escolheu-se o bispo de Roma, por ser Roma, então era um bispo acima dos outros bispos. Daí veio logo em seguida o advento dos papas. Depois foi feito um estudo retroativo, quem foi o primeiro papa, teria sido o Pedro. Essa história você pode ver na internet mesmo, comprar um livro de história, né? Aqui é tudo muito rápido, né? Mas é bom a gente estudar a história junto com a geografia, né? Não se pode estudar a história igual a história do Brasil, né? Tem que estar junto, tem que ter noção de norte, sul, leste, oeste, né? É importante a geografia bíblica, vocês não acham? A galera de trás, vocês também acham importante a geografia bíblica? Com certeza. Então, na próxima, depois dessa série,
vamos trazer o estudo da geografia bíblica, né? Uhul! Desde o tempo de Abraão. Isso aí. Aprovado? Aprovado. Tá bom. Vocês têm que estudar. Tá bom. Vamos. Olha, já vamos terminar. Esse aqui é o último. É a última. Dá um close aqui, meu câmera aqui, ó. Olha, a Idade Média é todo esse tempo que nós temos desde do ano 400 e pouco, veja, o século seguinte, que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Até o final da Idade Média, 1453, pouquinho antes da Reforma Protestante, naquela data de 1517. É importante estudar o que aconteceu quando a Igreja ficou apostólica romana, né? Todo esse tempo da Idade Média. Aí temos aqui, né? Império Bizantino, a expansão islâmica, nasceu lá o Maomé e ele começou toda a fé islâmica, o estabelecimento do Islã, o feudalismo, que é um sistema econômico de toda a Idade Média. A economia era baseada no feudalismo, na agricultura, né? na exploração da terra. Aí depois, na segunda parte da Idade Média, veio as cruzadas e o movimento cultural, o renascimento, o renascentismo. Isso é também muito importante. A formação de monarquias nacionais, os reis, rei da Espanha, rei de Portugal, da Inglaterra, da França, e às vezes os reis queriam dominar, ou os papas queriam dominar, queriam ser um superior, mas os papas sempre prevaleceram por entenderem que eram a liderança espiritual que estava sobre a liderança temporal e política. E aí a própria Constantinopla também caiu e um mundo novo, um mundo moderno surgiu, né? Aí você também pode estudar um pouco de história geral, né? Porque a história da igreja está junto com a história geral. Olha, na próxima semana vamos estudar a história, vamos começar a falar das viagens de Paulo. Olha, nós não vamos ficar aqui lendo o livro, se detendo em muitos detalhes. Só queremos dar uma ideia de como a missão, o Evangelho, a pregação da palavra foi se expandindo, saiu de Jerusalém e alcançou todo o império, todo mundo daquele tempo. Mas eu quero que vocês entendam isso: Jerusalém, Samaria, Galiléia e Antioquia. E até a próxima semana. Boa noite, até lá.